Montes Claros, 6 de novembro de 2019. O Jornal Gazeta Norte Mineira está começando com os seguintes destaques. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de cigarro na BR-251. Taxista é preso transportando drogas em Montes Claros. 3 pessoas são detidas em casa de jogos no centro da cidade. Veja também, Cruzeiro e Atlético se preparam para a rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Boa tarde. Pesquisadores da UFMG concluíram recentemente em pesquisa que o uso excessivo de smartphones pode ser comparado ao vício em drogas. E o estudo propõe algumas atitudes diante da tecnologia, antes que seja preciso buscar tratamento médico. Confira na reportagem de Carlos Augusto Soares. O João Vitor e a Michelle são colegas de trabalho numa empresa especializada em desenvolvimento de softwares. Os dois não saem de casa sem o celular. A dependência é tão grande que eles não conseguem nem mensurar quantas vezes pegam o aparelho por dia. Em horas não, mas é praticamente o dia inteiro. Eu faço tudo pelo celular, tudo. Mexo no celular realmente o dia inteiro. Às vezes para o trabalho eu uso o celular. Eu converso muito com o meu noivo. Michelle até já terminou um namoro pelo aplicativo de conversa. Meu primeiro namoro eu terminei pelo WhatsApp. Na verdade foi até uma vingança, porque ele havia terminado comigo anteriormente pelo WhatsApp. Aí depois a gente voltou, só que quando eu fui terminar definitivamente, aí eu terminei pelo WhatsApp. E nem na hora de dormir eles deixam de estar conectados. Geralmente antes de dormir eu jogo. Eu tenho um joguinho aqui que eu faço uso dele antes de dormir. Aí depois eu coloco o despertador e coloco ele do lado. É tanta conexão que eles já sentem os reflexos do uso excessivo do celular. No final do dia eu tô bem cansado, né? Porque além do celular eu trabalho no computador o dia inteiro e é muita coisa que tem que resolver aqui na empresa, então no final do dia eu estou bem cansado, mas com certeza o celular colabora, né? O período que eu teria para descansar, eu estou no celular. A situação é tão séria que especialistas já consideram este tipo de dependência pior que o vício do cigarro. Para se ter uma ideia, entre as décadas de 70 e 80, o número de fumantes no mundo chegava a cerca de 40%. Fazendo um paralelo com os celulares, estudos indicam que hoje quase 52% da população mundial tem um smartphone. Detalhe, em média, essas pessoas pegam o aparelho 221 vezes por dia. São 2.600 toques. E para rastrear a dependência dos smartphones, o que já é considerado uma doença em outros países como a China e os Estados Unidos, pesquisadores e psiquiatras da UFMG participaram de um amplo estudo. Numa primeira fase foram ouvidos 415 universitários e num segundo momento cerca de 8.000 moradores das 9 regiões em Belo Horizonte. A pesquisa revelou que 44% dos estudantes e 26% da população em geral tiveram a predisposição ao vício. Entre os entrevistados, 90% apresentaram dificuldades para tomar decisões. Eles também revelaram um aumento da procrastinação por causa do uso do celular. 70% são mulheres que fazem uso principalmente das redes sociais. Em resumo, a vida virtual em excesso traz prejuízos, como alerta esta médica que participou da pesquisa. O uso se torna compulsivo. O que é o uso compulsivo? Perceber os prejuízos, causar sofrimento ou para a própria pessoa ou para as pessoas que convivem com ela, atrapalhar no trabalho, nos estudos, em qualquer atividade que a pessoa realizava antes.
E mesmo a pessoa percebendo esses prejuízos, ela não consegue reduzir o uso. E pelo contrário, ela aumenta cada vez mais. E não é para menos. Tanto que os médicos também já estão tendo que se adequar a esta nova realidade que coloca o vício do smartphone tão potente quanto a dependência do fumo. Eles criam mecanismos de reentrada e mecanismos de recompensa, que é a base do que torna aquele programa, aquele jogo extremamente atraente, chegando a ser viciante. A questão que fica é a seguinte: se não podemos mais viver sem as facilidades da tecnologia, devemos então impor limites para não virarmos escravos. Hoje em dia tem alguns aplicativos que bloqueiam o uso excessivo. A pessoa pode programar após 4 horas de uso diário, por exemplo. A gente orienta a tirar a notificação da tela, essas notificações de estímulo de som, de luz, porque eles chamam a atenção e fazem com que a pessoa fique olhando o tempo todo para o celular. Enquanto estiver realizando alguma atividade importante, por exemplo, trabalhando ou estudando, que ela deixe o smartphone em outro ambiente. No próximo bloco, homem suspeito de agredir namorada é preso pela Polícia Civil.